Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa aula de língua portuguesa em preparação para a segunda fase do concurso literário. Eu sou a professora Maria Antônia Maia e hoje nós daremos continuidade ao nosso estudo sobre a crônica policial. O nosso objetivo da aula de hoje é conhecer um pouquinho sobre a vida e a obra do autor escolhido para a nossa segunda fase do concurso literário. Pois bem, você que faz parte da categoria juvenil vai poder conhecer um pouquinho sobre a vida e obra de Lima Barreto. Eu espero que você goste, hein? Antes de iniciarmos, é importante sabermos que toda vez que formos escrever um texto, nós precisaremos ter um assunto. E de onde é que vem esse assunto? Assim como os grandes autores, nós podemos nos inspirar nas questões do nosso próprio dia a dia. Nós sabemos que a crônica precisa de um assunto cotidiano, mas o assunto ele surge a partir de nossas vivências, de nossas experiências, a partir da nossa observação nas questões diárias do nosso contexto mesmo. E esses autores que foram elencados para o nosso concurso literário fase 2, eles também se apoiam naquilo que eles vivenciaram no próprio dia a dia deles, né? Você tem o seu autor já escolhido para a sua categoria. Como que a realidade desse autor influenciou justamente a própria produção? Então, quando nós falarmos em assunto, você tem de saber que qualquer texto que você vai escrever, ele tem de ter um assunto. E você pode se inspirar em quaisquer questões do seu dia a dia e pode se inspirar também no autor que você vai estudar, tá bom? Lima Barreto, então, foi o autor escolhido nessa segunda fase do concurso literário para servir de inspiração na sua produção da crônica policial. Vamos ver então o que Lima Barreto representa para a nossa literatura e como é que nós, a partir das obras desse autor, podemos também nos inspirar, ter assuntos relevantes, assuntos que remetam à nossa realidade. Vamos então. Esse então era Lima Barreto, um autor que nasceu em 1881 e morreu em 1922. Foi um importante escritor brasileiro, foi romancista da Primeira República, hein? Bom, Afonso Henrique de Lima Barreto nasceu em 13 de maio de 1881 na cidade do Rio de Janeiro. Sua família era negra e humilde e seus pais descendentes de escravos. Ele ficou órfão de mãe quando tinha apenas 6 anos de idade. Foi apadrinhado pelo Visconde de Ouro Preto e, portanto, teve a oportunidade de ter uma boa educação. Cursou seus estudos secundários no Colégio Dom Pedro II. Mais tarde, foi cursar engenharia na Escola Politécnica. No entanto, foi obrigado a abandonar o curso para ajudar sua família com as despesas. Foi funcionário da Secretaria do Ministério da Guerra. A obra de Lima Barreto fornece os elementos necessários para o entendimento da cidade do Rio de Janeiro no período do seu desenvolvimento mais intenso, quando a cidade adquire os contornos de uma metrópole nacional. Interessa-nos, em particular, relevar seus escritos tidos como literários a condição de pensamento social brasileiro, pois as reflexões desenvolvidas pelo autor consistem em importante instrumento para o estudo do estabelecimento de um pensar urbano no país. O escritor compreende de um ponto de vista muito particular a cidade do Rio de Janeiro, definindo a existência de duas categorias socioespaciais, determinantes de dois tipos de identidade urbana distintas: o carioca suburbano e o carioca que habitava Botafogo e adjacências. Bem, gente, Lima Barreto fala muito sobre a questão do subúrbio, né? Das pessoas que moravam distante do centro da cidade. E como as pessoas moravam no subúrbio,
a realidade era bem diferente, né, gente? Era uma realidade de pessoas mais pobres, mais humildes, que passavam por necessidades. Então, todo esse contexto do suburbano era trazido por Lima Barreto, e é por isso que a gente também encontra nas obras de Lima Barreto, a gente encontra a crônica policial. Por quê? Porque sempre tinha algum caso voltado para a questão de um crime, de uma situação violenta que acontecia na questão suburbana do Rio de Janeiro, e ele trazia isso para suas obras. Características das obras. As obras de Lima Barreto apresentam uma linguagem coloquial e fluida. Uma das características é o teor satírico e humorístico presente em seus escritos. Em grande parte, suas obras estão pautadas na temática social, expressando muitas injustiças como o preconceito e o racismo. Além disso, criticou os modelos políticos da República Velha. Bem, gente, então, como eu acabei de colocar para vocês, a obra de Lima Barreto com certeza vai trazer muito sobre as questões da vida urbana, sobre o que acontecia de fato no subúrbio, né? Então, o Rio de Janeiro, que naquela época tinha grandes tendências de se inspirar como cidade nos grandes países europeus, né? Então, Lima Barreto, ele tenta mudar um pouco essa realidade, mostrando o seguinte: olha, aqui no Rio de Janeiro, nós não somos europeus. Nós temos pessoas que moram no subúrbio, que são simples, né? E aí ele lutava muito contra isso, tá bom? A grande questão é que nas obras de Lima Barreto, a gente tem também presente uma realidade bem marcante, né? Do convívio dele, do dia a dia dele. E aí já fica a dica para a gente também se inspirar nessa realidade, tá bom? Bem, gente, olha que interessante, né? Nós acabamos de saber um pouquinho sobre a vida deste autor que fará parte, então, da nossa segunda fase do concurso literário. Com certeza, nós poderemos sim nos espelhar nesse autor para então produzir o nosso texto. E eu espero que você aproveite bem, viu? Para essa semana, nós temos a tarefa 5, que vai justamente trabalhar um pouco sobre os assuntos que nós poderíamos elencar para produzir uma crônica. Não deixe de fazer, é uma tarefa muito importante que já vai estar te ajudando a ter um olhar sobre aquilo que você vai escrever lá no futuro na crônica, tá bom? Então eu aguardo você na próxima aula. Tchau, tchau!